Como muito já foi dito, nós temos um crescente número de suicídios assolando as famílias. Sim. Isso se dá conta em função da transição planetária? A espiritualidade interfere? Queria que vocês abordassem um pouquinho disso. Na verdade, esse fenômeno ele está por dentro da transição planetária. No livro Obras Póstumas, segunda parte, capítulo 31, tem uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade. 21º parágrafo desta mensagem diz que na transição planetária 4 fenômenos iriam acontecer. Ia aumentar o adoecimento psíquico, aconteceu. Ia aumentar a taxa de suicídio, está acontecendo. As próprias crianças iriam se suicidar, está acontecendo. E o quarto, muitos, antes mesmo de encontrarem a morte, não seriam mais contados entre o número dos vivos, seriam zumbis. A gente tem hoje a droga, o jogo e uma série de outros comportamentos de pessoas que estão completamente fora de si, perdidas, verdadeiros zumbis que andam pelas ruas. Como é que em 1866, que é o ano da mensagem, um espírito poderia definir uma Cracolândia? Então ele define assim, que muitos antes mesmo de haverem encontrado a morte teriam sido riscados do número dos vivos. Daí, o que a gente conclui é que esse fenômeno é um fenômeno típico do período da transição planetária. A transição planetária que nós estamos atravessando, ela traz uma série de entidades perturbadas. As entidades perturbadas que chegam encontram uma sociedade desaparelhada por conta do crescimento do materialismo. O materialismo que sequestrou de nós a crença de uma vida imortal se juntou com todo tipo de perturbação que existia, porque o materialismo sozinho faria um estrago. Esse monte de perturbado sozinho faria um estrago, mas quando você junta os dois na mesma sociedade, aí vem vazio existencial, angústia, falta de propósito, aí aumentam os níveis de adoecimento, a gente fica muito mais perturbado e uma histeria coletiva toma conta da sociedade. Cara, diz, olha, fulano fez, então vou fazer também e tal. Aí daqui a pouco você vê o avolumar-se de determinadas condutas que antes eram bem menos frequentes. Isso é muito perigoso. Então, sim, esses fenômenos de suicídio, eles são devidos, sim, ao período da transição planetária. Já era previsto que isso fosse acontecer, tanto no sermão profético, como também nas falas que a gente encontra no livro Obras Póstumas, como também no livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18, onde ele fala dessas perturbações espirituais que aconteceriam no final dos tempos. Então, sim, tem a ver com isso, sim. E aí, o que a gente tem que fazer? Não se desesperar. Não se desesperar. E dizer, qual é o nosso desafio? Viver lúcido no meio da loucura. Exercer o meu papel de contribuição sem querer salvar o mundo. Eu não vou salvar o mundo, eu não sou o Cristo planetário. Mas aonde eu vivo, eu vou dar a minha contribuição. Se eu não conseguir salvar ninguém, o importante é que eu salvei a mim da indiferença, do desamor, da antipatia. Eu dei a minha contribuição, eu fiz a minha mudança. Se o outro não aproveitou, a responsabilidade é dele. Se eu desistir de mudar porque o mundo estava muito louco, eu agora sou comprometido. Mas é não desistir dos bons propósitos, resistir a toda essa loucura que nos circunda, dar o contributo sem esperar nada em troca e realizar em nós de maneira efetiva a grande mudança que precisa ser feita. Mateus, capítulo 24, versículo 12. E por ser grande a perversidade do mundo, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Eu não preciso salvar o mundo. Eu não posso desistir nem de mim mesmo e nem do poder de influência que eu posso fazer, ainda que eu não consiga mudar a vida de ninguém, mas eu não posso me acomodar na apatia diante daquilo que eu possa tentar fazer para melhorar a humanidade. Sami, seu microfone. É perguntado ainda se a espiritualidade interfere. O Livro dos Espíritos responde mais do que se imagina.
de regra, são eles que nos dirigem. Mas aí nós temos a espiritualidade e espiritualidade. Nesse momento de transição, ela não mexe só com nós encarnados, ela mexe com os desencarnados também. Essas entidades aí que nós temos, que foi falado, que está sendo visto nos museus e em vários lugares, elas também estão sentindo essa energia dessa mudança. Então, nós temos, na questão do suicídio, as entidades que, geralmente, na maioria das vezes, no caso de suicídio, existe uma obsessão vinculada, existe uma influência espiritual vinculada. E pode ser alguém do passado que odeie, que queira fazer isso, e pode ser espíritos irresponsáveis que, vendo a pessoa adoentada, querem ver cair no buraco. E como muitas vezes a pessoa está fragilizada, não tem o costume da oração sincera, da oração verdadeira, ou seja, ela não fez aquele processo de proteção, da profilaxias daquilo, ela cai nessa situação. Mas temos também, certamente, como coloca Kardec, ou como coloca Divaldo até, que nesse período de transição, a espiritualidade maior se aproximou mais do nosso planeta. Ela desceu. A luz está mais perto de nós, que nós não imaginamos. Os espíritos colocam quantos anjos se aproximaram na Terra, uma multidão, para nos auxiliar nesse processo que é dolorido para nós. Todos nós aqui no chat estamos sentindo a transição, porque a transição planetária, essa energia de que se transforma, ela tem o dom de puxar aquilo que nós escondemos de nós por séculos. Nós hoje estamos vendo cair as nossas máscaras. A gente vê isso no mundo. Até 100 anos atrás, a gente via as pessoas tudo igual. Mas por trás dos panos, elas eram o que mostram ser hoje. Só que hoje as máscaras caíram. Todo mundo diz, eu não sou assim, eu sou desse jeito, eu quero ser assim, eu faço mesmo. Nós estamos assumindo quem nós somos, não estamos mais conseguindo fingir. E quando isso acontece em milhões, em bilhões de pessoas, isso parece ser o caos. Antes o caos acontecia nos porões, escondido. Ou vocês acham que o grupo de pessoas que fizeram esses milhares de massacres durante toda a nossa história eram almas equilibradas? Mas todas elas tinham uma máscara bonita, cargos maravilhosos, falavam manso, mas destruíram populações, exterminaram os cátaros, que queriam reviver aquele cristianismo do Cristo no século XII para XIII, foram exterminadas pela igreja dominante na época. Então, isso sempre existiu, só que hoje nós estamos mostrando, e muitos de nós hoje estamos mostrando as dores que nós trazemos, e nós não suportamos o que nós somos, a nossa culpa, a nossa tristeza, a nossa depressão, o nosso vazio de amor, porque não plantamos antes, não cultivamos em nós. E nós não suportamos a dor, queremos fugir da dor, não da vida. Mas para fugir da dor, a gente acha que tem que fugir da vida. Porque mesmo nesses milênios nós não conseguimos plantar aqui dentro, só aqui, mas não no coração, a ideia de que somos imortais. E a transição, ela faz isso. Vocês não podem passar de ano para o mundo de regeneração sem ver tudo em que está dentro de vocês e dentro dos outros, e mesmo assim serem desafiados a se amar e a amar este novo homem, essas novas pessoas que nós estamos encontrando agora. Conviver com tudo isso sem se perder, né? Sem se perder. E aqueles que caíram no suicídio estão sendo amparados.